Você que está aí nos assistindo, agora temos a nossa segunda entrevista e é com o Diego Ramos, que é treinador de pessoas. Quem são os nossos inimigos é o tema que ele traz. Quase a totalidade das pessoas procura a causa dos seus conflitos fora de si mesma, como se houvesse um inimigo externo. Esta visão acaba sendo confortável e, por que não dizer, conveniente, já que havendo um inimigo fora, podemos travar uma batalha contra alguém conhecido e, principalmente, acabamos por firmar a nossa autoimagem, a qual concluímos que não somente está correta, mas como de fato os outros estão contra nós. Portanto, somos vítimas e assim nada precisamos fazer ou mudar em nós mesmos. Todavia, deixamos de perceber que estas posturas diante da vida não passam de ilusões que habitam o nosso inconsciente e que nos mantêm cegos quanto ao nosso verdadeiro inimigo. Mas quem é ele ou quem são eles? Quem nos responde é o Diego Ramos, que já está aqui na tela comigo. Olá, Diego, bom dia, seja bem-vindo ao Opus Notícias. Bom dia, tudo bem, Max? Bom dia, telespectador, bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer todo nosso. Em que parte do mundo você está, hein, Diego? Eu estou em Nova York, um pouco longe, né, nos Deu uma Estados certa Unidos. inveja aqui agora, viu? Eu acho que Maravilha. eu que estou com inveja de vocês, porque o tempo está começando a esfriar aqui agora e vocês estão entrando num verão maravilhoso que a Ah, gente tem nesse nosso Brasil. isso é verdade, viu? Sem dúvida alguma. Bom, Diego, a gente estava falando de inimigos, né? Quem são os nossos inimigos? Então, por que é tão comum a gente atribuir a responsabilidade pelo que nos acontece aos outros, hein? Olha, Max, é o seguinte, a gente está muito acostumado a viver no comodismo. Então, todas as vezes que a gente é chamado para sair desse conforto, a gente rejeita esse chamado. Então, se eu consigo transferir a responsabilidade para outra pessoa, eu continuo confortável. A nossa mente foi treinada dessa forma, em transferir responsabilidades, transferir compromissos, porque assim eu fico isento, entende? É uma pegadinha da mente. Entendi, sim. Agora, me conte aqui, isso é desonestidade intelectual, a gente projetar isso nos outros, ou a gente não consegue enxergar a verdade de fato? Olha, eu costumo chamar esta verdade como a real verdade, a verdade com V maiúsculo. Uma vez que a gente ainda não teve contato com essa real verdade, nós iremos ser desonestos intelectualmente com a gente mesmo. Então, as duas estão super corretas. Ser desonesto com a gente é porque a gente ainda não conheceu a real verdade. Existe uma verdade dentro da nossa mente que está acima da minha verdade e da sua verdade, Max. Quando a gente conhecer ela, a gente vai perceber quanto tempo a gente perdeu na vida batendo cabeça e a gente já poderia ter despertado para isso. Nossa, dá até arrepio pensar nisso, viu, Diego? Mas é claro, é como diz lá aquele conselho bíblico, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ô, Diego, olho grande, conspiração universal, dedo de Deus, previsões de cigana, apontamos longe para nos eximirmos de executar a tarefa. É sempre assim? É regra? Olha, não era para ser regra, mas acostumou sendo. Eu me lembrei de uma história, Max, que uma pessoa uma vez me disse que ela não pôde comprar uma casa na praia, porque Deus não deixou, porque senão ela se desviaria do suposto caminho de Deus. O que ela fez com isso? Ela precisou culpar Deus pela incapacidade dela de não conseguir comprar uma casa na praia. Mas ela não poderia culpar Deus. Então, ela atribuiu a responsabilidade como se Deus estivesse cuidando dela, mais do que ela mesma. Mas, na verdade, concluindo sobre toda essa história, a gente transfere essa responsabilidade, a gente procura pessoas para apontar e transferir todos os nossos compromissos e ficar isento de tudo isso. Porque se alguém perguntar para mim, por que você não fez? Eu não quero dizer que eu fui incapaz, que eu fui incompetente de resolver. Então, por isso, eu transfiro essa responsabilidade. Volto a dizer, é uma pegadinha que tem dentro da nossa mente de querer continuar presa no conforto da vida, entende? Só que a vida é muito mais além deste conforto. Fantástico, viu? Essa sua colocação faz com que a gente realmente pare para analisar por que a vida não está indo bem, por que as coisas não estão indo certo, por que eu vivo frustrado, por que os trabalhos eu não consigo permanecer tanto tempo neles. É muito boa essa sua colocação porque nos faz refletir. Mas me conte, Diego, quem é o nosso principal inimigo, afinal de contas?
Olha, Max, muita gente, eu já fiz essa pergunta no meu Instagram e muita gente colocou minha esposa, meu marido, os meus amigos, o meu vizinho, enfim, como de costume, atribuir a responsabilidade a alguém. Mas todos nós sabemos que existe um lado que trabalha ao nosso favor, existe um lado que trabalha contra. Porém, este lado que trabalha contra, ele só tem força se aquele que está aqui dentro abrir a porta para este poder negativo entrar. Então, eu diria que o nosso maior inimigo é aquele que abre a porta. E quem abre a porta? A nossa própria mente, o nosso próprio pensamento. Sugestão negativa, Max, eu, você, todos nós recebemos todos os dias de fazer o que a gente não deveria fazer. Só que se a gente der ouvido e abrir a porta para essa sugestão negativa, a gente vai acabar fazendo o que a gente não deve fazer. Então, o nosso inimigo maior é o nosso próprio pensamento, a nossa própria mente, quando ela dá vazão a essas coisas, quando ela dá vazão à preguiça, quando ela dá vazão ao comodismo, quando ela acha que a vida dela já não tem mais jeito, quando ela pensa em se aposentar com 40, 50 anos. Se ela cuidar bem da vida dela, ela pode chegar aos 100, mas ela vai parar no meio da vida? Sugestões negativas tentando te paralisar. Se você acatar, este é o seu pior inimigo. Quer dizer que aquelas sugestões colocadas nos filmes por Walt Disney, né, do anjinho no ombro e o maléfico no outro, quer dizer que aquilo tinha um sentido ali, né? Aquela metáfora trazia uma lição para todos nós, né, Diego? Exatamente. Quem vai ganhar mais força é aquele que você alimentar, Max. Se você alimentar aquele que te dá boas sugestões, você vai acabar fazendo boas coisas. Se você alimentar aquele que te dá más sugestões, você vai acabar fazendo o que você está fazendo e não obtendo os resultados que você gostaria de obter. Muito bem, Diego, eu volto já com você. Agora eu vou me reportar diretamente aos telespectadores do canal 10 da TV Ops e também a essas centenas de milhares de internautas que nos seguem todos os dias. Eu estou tendo a oportunidade de conversar com o Diego Ramos, que é treinador de pessoas. Ele está lá em Nova York e traz o tema para a gente: quem são os nossos inimigos? E ele coloca aqui, de maneira que a gente possa refletir e pensar, que esses inimigos são nós mesmos. Nós é que somos aí os lidadores da nossa própria vida, né? Quem tem competência sobre nossa vida somos nós mesmos. A gente não pode atribuir essa responsabilidade a ninguém e nem permitir que isso aconteça, porque afinal de contas, esse bem maior pertence a nós mesmos. A gente não pode deixar a nossa vida como rédeas nas mãos de quem quer que seja. Portanto, tudo que tem acontecido até agora e que você reclama dizendo que é o destino, é a vida, é conspiração universal, é Deus, enfim, é qualquer outra coisa externa, isso é resultado das suas próprias crenças. Tome muito cuidado. Diego, se é óbvio então que esse inimigo que a gente tem aí, esse principal inimigo somos nós mesmos, por que essa obviedade já não resolve a nossa própria vida? Ou seja, é tão óbvio que a gente poderia dizer, poxa, se sou eu, então eu vou mudar para que tudo aconteça. Por que não acontece assim? Olha, Max, nós fomos ensinados, treinados a pensar com uma mente pequena. A população, não só no Brasil, e agora eu estou aqui nos Estados Unidos, aqui em todo lugar do mundo, as pessoas são ensinadas desde casa, da transferência dos pais para os filhos, das suas inseguranças e dos seus medos, como também na escola, a não pensar com uma mente aberta, pensar com uma mente fechada. Existe até um versículo bíblico que diz o seguinte: desperta tu que dormes. Este despertar precisa acontecer na vida de alguém. Agora, imagina que interessante não seria se uma criança soubesse que em algum momento da vida dela, ela precisaria entrar para dentro dela e se auto-encontrar. Uma vez que ela se encontrar, aquilo seria uma explosão dentro da mente dela e ela sairia de verdade para o mundo. Ela passaria a enxergar a vida de forma diferente. Só que isso não foi feito, Max. Por quê? Porque desta forma, as pessoas pensando e vivendo deste jeito, fica muito mais fácil delas estarem sob um domínio, sob uma manipulação. É fácil conduzir uma grande massa quando ela não é desperta. Agora, imagina tentar conduzir alguém que sabe quem ela é de verdade. É muito difícil. Então, por isso que não parece tão óbvio assim. Agora, as pessoas estão nos ouvindo aqui agora, e elas já estão captando a informação, e elas já sabem que elas precisam despertar. Quando elas despertarem, elas vão pensar, nossa, mas isso sempre esteve diante dos meus olhos e eu nunca percebi?
Olha, por achar que muita gente negaria isso, e claro, para também te provocar, eu pensei na seguinte pergunta: lutar contra nós próprios não pode parecer extremamente desafiador? Nesse caso, o nosso adversário, que somos nós mesmos, ele já não conhece as nossas armas? E aí a luta não fica bem difícil, Diego? Exatamente, Max. É o seguinte, existem pensamentos que são sabotadores. A gente se auto-sabota. Como é que pode eu colocar um obstáculo para que eu mesmo possa cair, tropeçar e me machucar? A gente faz isso constantemente dentro da nossa própria mente. Sim, então é muito necessário a gente parar para se autoanalisar. Max, a gente gasta tempo com o celular, com o trabalho, com conversas alheias, assistindo televisão, ouvindo rádio, fazendo tantas outras coisas, mas não para um minuto sequer para pensar nos próprios pensamentos, pensar no que está passando dentro da mente e saber se aquilo é bom ou não. Está muito no módulo automático, Max, e isso precisa ser transformado. Olha, dito isso, eu concluo que essa pergunta foi feita pelos meus sabotadores internos, né, Diego? Brincadeiras Exato. à parte, eu queria dizer a você, autoconsciência, ela requer disciplina constante? Porque para que haja uma mudança, a gente tem que ter a consciência desperta que essa mudança é necessária. Então, atrelado a isso, a disciplina, ela deve ser uma nova modalidade na nossa vida? 24 horas por dia, Max. Isso deve estar sob disciplina. Como eu disse antes, a gente está acostumado a viver com a mente no automático, deixar a mente se autoconduzir. Mas, na verdade, a mente não foi feita para se autoconduzir. Ou ela está sob o seu domínio, ou ela está sob o domínio de qualquer outra coisa, inclusive das sugestões negativas que estão neste mundo, nas televisões, nos filmes, nas músicas. Quantas músicas não sugerem uma pessoa trair a outra pessoa? Entende? Agora, se você está sobre o controle da sua mente, você vai determinar se você vai pensar naquilo ou não. Quando você não está sobre o controle da sua mente, essas coisas estarão sob o controle e elas te levarão a pensar sobre aquilo e você, no final, vai acabar realizando exatamente o que você estava pensando. Então, disciplina 24 horas todos os dias. Ô Diego, depois que esse falso inimigo aparece, né, e que eu posso enxergar que ele sou eu na verdade, como é que eu posso transformar ele num bom aliado? Olha, Max, foi bem colocado esse suposto inimigo. A gente também não deve combater a mente como se fosse um inimigo, pegar uma arma e ir para cima dele. Não. Na verdade, a gente só precisa, Max, se posicionar. A nossa mente, ela está sujeita a ordens. Uma vez que eu, Diego, dou uma ordem à minha mente, ela pode até relutar uma, duas, mas na terceira ela vai ceder, porque ela reconhece a minha autoridade. E nós, Max, fomos feitos imagem e semelhança do nosso Criador. E ele nos deu autoridade e domínio sobre nós mesmos. É por isso que a gente tem um livre-arbítrio. Uma vez que eu me posiciono sobre a minha mente e eu ordeno que ela pense o que eu quero pensar e que ela sinta o que eu quero sentir, eu acabo estando no comando dela, exercendo autoridade e domínio sobre ela. E quando ela entrar dentro desse domínio, dentro dessa autoridade, ela vai deixar de ser a minha inimiga e vai passar a ser a minha aliada. Fantástico, Diego. Olha, queria muito agradecer essa oportunidade de ter podido conversar sobre um tema tão interessante que é quem são os nossos inimigos. O Diego, a gente colocou aí o seu Instagram e vai colocar de novo nesse momento, que é o @eusoudiegoramos, está aqui no ar. Então, se as pessoas quiserem saber um pouquinho mais, conhecer de perto o seu trabalho, debater com você esses e outros temas, é só procurar no Instagram, é isso? Exatamente. Pode ir no Instagram e no Facebook, @eusoudiegoramos. O meu conteúdo está relacionado somente com isso, o trabalho da mente. Tudo começa dentro da nossa mente. As nossas ações só são ações porque elas começaram dentro da nossa mente. Então, pessoal, vai lá, me segue, deixa seu comentário se você gostou, se você não gostou dessa entrevista. Eu amei estar aqui com você, Max. Foi um prazer enorme. Eu quero agradecer a audiência de todos que estão com vocês aí neste Nordeste maravilhoso. Muita saudade do nosso Brasil. Não existe nenhum igual ao nosso Brasil, viu? Diego, dizer que para mim foi maravilhoso. Eu espero contar com você em outras oportunidades aqui no Ops Notícias, tá bom? Um bom dia para você, excelente trabalho aí em Nova York. Muito obrigado, um bom dia para vocês também. Ótimo trabalho. Abraço. Abraço, tchau.
Você viu, gente? Que conteúdo bacana. Então segue o Diego, ele faz umas lives muito interessantes, sempre trazendo temas importantes, tá bom? Eu vou novamente dizer, o Instagram dele é @eusoudiegoramos. Procura lá e você vai ter muito, mas muito conteúdo mesmo. É importante a gente encarar de frente que nós é que somos responsáveis pela nossa própria vida, pelos caminhos que nós trilhamos, né?